Oi, amigos! Estamos aqui outra vez, Sônia Santos, e eu quero conversar com vocês hoje sobre... Aliás, vou começar com uma pergunta. Por que você acha que nós não vamos atrás dos nossos sonhos? E quando eu digo sonhos, eu digo coisas sérias. Porque você não fez a profissão que você queria, você continua num emprego que está cansativo, chato, porque você continua num casamento que acabou, mas também fora de coisas simples. Porque você não dá aquela gargalhada que você dava quando criança, porque você não brinca mais, porque você só fala de coisas sérias. Por quê? Você tem ideia por que a gente faz isso? Pensa na sua vida, quantas coisas você deixou de fazer porque achou que não era certo. Uma mocinha, uma mulher não pode dar uma gargalhada. Coisas assim. Você tem ideia? E tem ideia de por quê? Pois é, gente, tem muitos motivos. Mas principalmente o medo. O quê? O medo. Nós temos medo de enfrentar o outro. Nós temos medo de nos enfrentar. E sabe do que mais? O medo é um sentimento absolutamente normal. Todos nós temos e temos que ter. Imagina se a gente vivesse completamente sem medo, né? Como é que a gente ia atravessar a rua sem olhar? Então, assim, o medo é necessário. Mas quando ele é muito grande, ele vai virando um monstro. E cada vez que a gente não enfrenta, ele cresce, cresce. Mas quando a gente enfrenta, ele existe, mas ele tem um tamanho. Um tamanho que dá pra gente enfrentar, sim. Eu me lembro de um artigo maravilhoso da Marina Colasanti, em que ela fala... Eu vou até ler alguma coisa para vocês, porque se você quiser encontrar na internet, tá? A gente se acostuma. Eu queria falar desse texto porque quando a gente não faz, o peso é muito grande. O preço que a gente paga por não fazer uma coisa que a gente gosta e que a gente acha que está certo é muito grande. É assim, caríssimo. A gente se acostuma das coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, a gente vai se afastando e vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente aceita e senta na primeira fila e torce um pouquinho o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente vai até lá, põe os pés, volta e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo, feliz, que a gente estava mesmo cansado. E a gente vai se acostumando, para não se ralar na aspereza da vida, para preservar a pele. E se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar a vida, que aos poucos vai se gastando e que, de tanto se acostumar, se perde de si mesmo. Então a gente se perde de si mesmo. Veja que coisa mais séria. Quando a gente não vai fazendo isto ou aquilo por convenções sociais que nem são tão certas, a gente deixa de ser a gente mesmo. E aí vem aquela enfermeira australiana que escreveu o livro, ela trabalhava com pacientes terminais, e ela percebeu uma coisa muito séria. No final da vida, nós nos arrependemos do que não fizemos. Nenhum dos pacientes que ela fez a análise e conversou, disse que se arrependia de alguma coisa que fez. As pessoas se arrependem do que não fizeram. Então, assim, inclusive, eles diziam assim, eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Eu queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Poxa, mas quem nos breca de mostrar os sentimentos? A gente tem que falar. Eu gostaria de ter feito mais o que eu queria
e não o que os outros queriam. E essas foram as coisas que a maior parte dos pacientes disseram. Aí a gente pensa, poxa, mas a felicidade é uma escolha. E se você não escolher, você concorda? A gente vai deixando. Eu quero saber o que você pensa disso. Da gente deixar de fazer pequenas coisas que são tão agradáveis por motivos que a gente às vezes nem sabe por quê. Acho que uma das coisas importantes é a gente fica preso nos hábitos, na zona de conforto, que não é conforto, não é? E eu gostaria que você pensasse quais das coisas que você pode se libertar, porque a vida é uma só. Não adianta se arrepender lá, na hora que você está morrendo. É aqui e agora. É no hoje. Eu, inclusive, falo isso no curso que eu estou dando, depois de 39 anos de profissão, eu escrevi algumas coisas que eu senti que fazem muita parte do trabalho de crescimento pessoal. Você pode mudar o seu mundo. E, na verdade, você é a única pessoa que pode mudar o seu mundo se quiser ser feliz. Que se não quiser ser feliz, aí você fica quietinho, fica na passividade, na zona de conforto. Mas se você quiser, vamos em frente. Eu estou com vocês.